Boa noite. Antes de qualquer palavra ser dita aqui, eu quero que você desacelere seu coração por alguns instantes. Talvez o seu dia tenha sido pesado. Talvez ninguém tenha percebido que você enfrentou em silêncio. Talvez você tenha chegado até essa oração cansado, preocupado ou até sem forças para continuar. Mas eu quero que você saiba uma coisa: Deus conhece exatamente o momento que você está vivendo. Feche os olhos por algum segundo, respire com calma. Não importa o que aconteceu hoje, esta noite não chegou por acaso. Existe um propósito de Deus para este momento. Eu quero te convidar a fazer um gesto simples de fé. Abra uma das suas mãos diante de você. Imagine que nela estão todos os seus medos, preocupações, sonhos, contas, respostas que ainda não chegaram e situações que você não consegue controlar. Agora diga em voz baixa: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Feche sua mão lentamente e declare: eu recebo aquilo que vem do Senhor. Porque aquilo que Deus entrega não chega incompleto. Quando Deus envia paz, ela alcança o coração. Quando Deus envia provisão, ela alcança a casa. Quando Deus envia resposta, ela chega no tempo certo. E nesta noite eu oro para que uma nova mentalidade comece dentro de você. Não uma mente dominada pelo medo, não um coração preso ao desespero, mas um espírito fortalecido pela confiança. Existe algo poderoso que antecede muitos milagres na Bíblia: a gratidão. Antes da multiplicação acontecer, antes da abundância aparecer, antes do impossível se tornar realidade, houve alguém que levantou os olhos ao céu e agradeceu. Talvez hoje você esteja olhando para aquilo que parece pouco, pouca força, pouco recurso, pouca esperança. Mas nas mãos de Deus, o pouco nunca permanece pequeno. Aquilo que hoje parece insuficiente pode ser exatamente o início do testemunho que amanhã fará você glorificar o nome do Senhor. E eu quero que você reflita comigo sobre algo que pode mudar a forma como você está enxergando a sua vida hoje. Muitas vezes nós passamos tanto tempo olhando para aquilo que falta que deixamos de perceber aquilo que ainda permanece. Às vezes dizemos: meu problema é grande demais. E eu entendo. Existem dores que parecem ocupar todos os espaços da alma. Existem noites em que o coração pesa tanto que parece impossível descansar. Mas existe uma pergunta que eu quero deixar para você nesta noite. Será que o seu problema está realmente definindo quem você é? Porque uma luta não define o seu destino. Uma porta fechada não define a sua história. Uma perda não define o seu futuro. E uma resposta que ainda não chegou não significa que Deus esqueceu de você. Existem pessoas neste exato momento lutando por mais um dia de vida. Pessoas que trocariam tudo para ouvir uma boa notícia, para levantar de uma cama, para respirar sem ajuda, para abraçar quem amam mais uma vez. E isso não diminui a sua dor. Não é sobre comparar sofrimentos. É sobre lembrar que ainda existem motivos para agradecer. Talvez hoje você tenha saúde. Talvez tenha alguém que ora por você. Talvez tenha uma casa simples, mas tenha abrigo. Talvez não esteja onde sonhou chegar, mas também não está onde esteve antes. Olha quantas vezes Deus já sustentou você sem que percebesse. Quantas portas se fecharam e depois você entendeu que era proteção. Quantas lágrimas caíram e depois viraram aprendizado. Quantos não pareciam derrotas e mais tarde revelaram direção. Por isso, hoje eu quero te convidar a trocar uma pergunta. Ao invés de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Experimente perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nesse tempo? Porque às vezes o milagre não começa quando a situação muda. Às vezes o milagre começa quando o coração muda. Existe uma batalha que quase ninguém vê, mas que muitas vezes é a mais difícil de vencer. A batalha dentro da mente. Porque nem sempre o problema está do lado de fora. Às vezes a maior luta acontece nos pensamentos. A mente começa a repetir que não vai dar certo, que nada vai mudar, que você perdeu tempo, que acabou, que não existe saída. Mas eu quero declarar algo sobre a sua vida nesta noite. Nem todo pensamento merece ser acreditado. Existem pensamentos que nascem do medo. Existem pensamentos que nascem do cansaço. Existem pensamentos que aparecem quando o coração está ferido.
E se você alimentar apenas aquilo que te enfraquece, pouco a pouco vai começar a enxergar a vida através da dor. Por isso hoje escolha levantar os olhos. Lembra de Pedro? Enquanto os olhos dele estavam em Jesus, ele continuava caminhando. O vento existia, as ondas existiam, o impossível continuava diante dele, mas ele andava. Só quando desviou o olhar começou a afundar. Talvez você tenha olhado demais para a dívida, para o exame, para a espera, para a rejeição, para aquilo que disseram sobre você, e sem perceber começou a acreditar que aquilo era maior que Deus. Mas não é. Nenhum diagnóstico é maior, nenhuma crise é maior, nenhum atraso é maior, nenhuma decepção é maior. Deus continua sendo Deus nos dias bons e nos dias difíceis. E eu quero te pedir algo. Hoje, antes de dormir, não converse mais com o medo do que conversa com Deus. Não entregue para a ansiedade o tempo que pertence à oração. Não alimente pensamentos de derrota. Alimente sua fé. Repita dentro do seu coração: eu não vou definir minha vida pelo momento que estou vivendo. Deus ainda está escrevendo a minha história. E quando você muda o olhar, começa a nascer dentro de você uma força que antes parecia ter desaparecido. Agora eu quero te convidar para um exercício espiritual que pode transformar a forma como você termina esta noite. Por alguns instantes, pare de pensar no que está faltando. Pare de olhar para aquilo que ainda não aconteceu. Pare de medir a sua vida apenas pelas respostas que você espera. E comece a lembrar das respostas que Deus já te deu. Quantas vezes você achou que não suportaria e suportou? Quantas vezes pensou que aquela fase seria o fim e continua aqui? Quantas vezes chorou acreditando que ninguém entendia sua dor e Deus permaneceu sustentando você em silêncio? Talvez hoje você esteja esperando multiplicação em alguma área da sua vida. Multiplicação financeira, multiplicação de paz, multiplicação de oportunidades, multiplicação de saúde, multiplicação de alegria dentro da sua casa. Mas existe algo que eu aprendi. Antes de Deus multiplicar o que está nas nossas mãos, muitas vezes Ele trabalha primeiro no que está dentro do nosso coração. Porque um coração grato consegue enxergar possibilidades onde antes só via limites. Então faça comigo agora. Diga: Senhor, obrigado pelo que já recebi. Agora diga: Senhor, obrigado pelo que ainda está preparando. Mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem saber como. A fé verdadeira não agradece apenas depois do milagre. Ela também agradece durante o processo. E eu sinto no coração para dizer algo para você. Não desista só porque ainda não aconteceu. Existem respostas que amadurecem no invisível. Existem portas sendo preparadas. Existem livramentos que você nem percebeu. Existem dias que parecem silenciosos, mas o céu continua trabalhando. Continue caminhando. Continue confiando. Continue orando. Porque quem permanece firme no tempo da espera também aprende a reconhecer o tempo da colheita. E quando esse dia chegar, você vai olhar para trás e perceber que Deus nunca deixou você sozinho. Chegamos ao momento da oração. E onde você estiver agora, eu quero que por alguns instantes você deixe de lado as preocupações, se apresente diante de Deus aquilo que está dentro do seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, obrigado por este momento. Obrigado porque, mesmo quando não percebemos, o Senhor continua cuidando de nós. Nesta noite eu coloco diante de ti cada pessoa que está ouvindo esta oração. Visita aquele que está cansado. Fortalece quem está desanimado. Abraça quem está chorando escondido. Leva paz para quem não consegue dormir. Renova as forças de quem sente que já não consegue continuar. Pai, ensina-nos a viver com um coração que reconhece as tuas bênçãos. Que não sejamos pessoas consumidas pelo medo. Que não sejamos dominados pela ansiedade, mas que aprendamos a confiar mesmo quando ainda não enxergamos o caminho completo. Abençoa cada casa. Abençoa cada família. Abre portas que precisam ser abertas. Fecha caminhos que não vêm do Senhor. Multiplica aquilo que for bom, saudável e alinhado com a tua vontade. Multiplica a esperança. Multiplica a paz. Multiplica a fé.
multiplica o amor dentro dos lares. E que toda pessoa que iniciou esta oração termine esta noite com mais força do que começou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas falhas, assim como perdoamos aqueles que falharam conosco. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se essa oração falou com o seu coração, escreva nos comentários algo pelo qual você escolhe agradecer hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando ouvir essa mensagem. Se deseja continuar recebendo orações diariamente, inscreva-se no canal e ative as notificações para estarmos juntos novamente no próximo momento de oração. Que Deus abençoe sua noite e guarde sua casa. Antes de encerrar, eu quero deixar uma palavra no seu coração. Não importa como começou o seu dia ou como está a sua situação agora, Deus ainda está escrevendo novos capítulos para a sua vida. Continue confiando, continue orando, continue caminhando pela fé, mesmo quando você ainda não consegue enxergar tudo acontecendo. Se essa oração trouxe paz ao seu coração, fortaleceu a sua fé ou falou com você de alguma forma, escreva aqui nos comentários. Eu creio que Deus está cuidando de tudo. E para que você não caminhe sozinho, inscreva-se agora no canal e ative o sino das notificações. Assim você recebe as próximas orações e continua fazendo parte dessa corrente diária de fé. Também clique em gostei. Esse simples gesto ajuda esta oração a alcançar outras pessoas que talvez estejam precisando exatamente dessa palavra hoje. Compartilhe este vídeo com alguém especial e volte amanhã. Estaremos aqui novamente, buscando a presença de Deus juntos. Que o Senhor abençoe sua noite, guarde sua casa, fortaleça sua família e derrame paz sobre o seu coração. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.